Estado e assistencialismo. Em alguma medida, o Estado prover sustento aos cidadãos mais pobres é, infelizmente, uma necessidade. A menos que a sociedade seja produtiva e próspera o suficiente para mesmo os mais pobres se manterem. Portanto, essa é uma lamentável necessidade inerente às sociedades menos aptas a gerar riquezas, ao menos em escala local, ter de sustentar aqueles impossibilitados de se sustentar. Proponentes contemporâneos ou da história recente do assistencialismo frequentemente pensam que são inovadores que tiveram uma ideia brilhante. A verdade é que reinventaram a roda, ou pior, algo bem mais antigo do que a roda, a raiada, né? As primeiras sociedades agrárias com grandes centros urbanos tinham enormes programas assistencialistas provendo à maioria da população sua ração periódica. A distribuição de ração era assunto basal e constante dos grandes centros urbanos da antiguidade. Roma, por séculos, sustentou um contingente enorme de sua população que comia quase que tão somente o que o Estado era capaz de fornecer. Nas épocas mais prósperas do Império, os principais centros urbanos tinham a mesma política de distribuição de alimentos da cidade eterna. Sociedades produtivas o suficiente para, na maioria da população, ser capaz de comer sem depender diretamente do que o Estado dá é coisa muito rara e muito recente. Na maioria dos lugares, na maioria do tempo, a maioria das pessoas dependia do que o Estado fornecia para poderem comer, ao menos nos centros urbanos. Por isso era frequente que sociedades majoritariamente seminômades de agropastoralistas fossem mais capazes de prover à enorme maioria das pessoas condições para que se alimentassem dependendo do Estado, o que fez com que tais sociedades raramente contassem com uma estrutura administrativa muito complexa e recheada de cadeias hierárquicas intermediárias. Ainda que os ricos dos grandes estados sedentários, agrários e com enormes centros urbanos fossem muitíssimo ricos, as sociedades pastoris tinham menos miseráveis, incapazes de se alimentar de maneira autônoma, do que os grandes impérios sedentários. Mas os pastores seminômades eram um pouco numerosos, exceto a nata aristocrática, pobres, mas raramente miseráveis. Grandes estados sedentários de maioria da população urbana, cuja na maior parte da população não depende do Estado para se alimentar, é coisa muito recente, muito rara. Esta condição é fruto de relações sociais altamente produtivas e inéditas na história humana, que podemos chamar de capitalismo moderno. Há 150 anos, o Japão tinha uma das maiores populações urbanas do planeta em números relativos, mas quase a totalidade dessa população dependia do Estado para ter o arroz de cada dia, sendo a condição um pouco melhor no campo, onde a autonomia alimentar era mais frequente. Hoje, quase nenhum japonês come apenas e tão somente porque o Estado lhe fornece a comida ou dinheiro para a comida. Houve alguma grande mudança de lá para cá, e essa mudança foi o capitalismo moderno. Como eu disse antes, ainda há em quase toda a sociedade, mesmo nas mais prósperas e produtivas, as pessoas que dependem do Estado para comer. E é lamentável, embora necessário, ter de alimentá-las. Mas devemos ter em mente que o objetivo não pode ser ampliar o assistencialismo, mas torná-lo desnecessário, exceto para situações ad hoc infrequentes, através de uma malha de relações sociais altamente produtivas e capaz de prover à enorme maioria das pessoas esta autonomia alimentar. E é curioso que muita gente, até esperta, se acha inovadora tendo a ideia para a idade do bronze de assistencialismo universal. É simplesmente ignorar que o que provê prosperidade não é o assistencialismo estatal, que deve existir para socorrer as pessoas em urgente e atípica necessidade, mas uma malha de relações sociais e garantias individuais que fomentam um ambiente extremamente produtivo. Texto do Leandro Cardoso Belata. Hasta la vista, até a próxima.